Bom, eu sou a Bel Umberg, eu sou empreendedora, sou maratonista, sou uma das fundadoras do e-commerce de moda O Que Vestir. Eu nasci aqui em São Paulo mesmo, de uma família bem paulistana. A minha infância toda, nas férias, eu passava na fazenda do meu avô, aqui pertinho, entre Amparo e Morungaba. E o que a gente fazia lá? Coisa de fazenda. A gente pescava, tinha uma horta, andava a cavalo, mas tinha um lugar mágico, gente, que era um pomar. Um pomar enorme, com todas as frutas que vocês possam imaginar. E foi lá que eu aprendi, com as frutas, que tudo tem seu tempo. A gente tem o tempo de plantar, a gente tem o tempo de colher, a gente tem o tempo de regar, tem o tempo de recomeçar e tem o tempo de comemorar. Era um monte de primo e era uma felicidade aquela jabuticabeira lotada de frutos. O que a gente fazia? A gente pegava aquelas frutas e ia vender na vendinha da cidade. Então eu fiquei pensando, eu acho que o pomar foi minha primeira startup. O meu avô, ele fez de tudo nessa vida. Ele foi professor, ele foi advogado, ele foi até governador. Hoje ele é até nome de rodovia, sabe? Não sei se alguém usa, Rodovia Carvalho Pinto. Mas quando ele faleceu, aconteceu uma coisa bem curiosa. A gente abriu o testamento e lá estava escrito: Carlos Alberto Carvalho Pinto, agricultor. E aí eu entendi que essa era a essência dele. Acho que no meu deve estar empreendedora. Ele era um cara bem bacana. Eu tenho referências incríveis, um carinho enorme. Ele me ensinou um monte de coisa. Duas frases eu guardei. Uma ele dizia: minha neta, a história não fala dos covardes. E é verdade. Alguém já leu um livro de alguém que não fez? Ouviu um filme do cara que teve uma ideia e não criou nada? Então a história fala de quem teve coragem, de quem com todo esse medo, com todas essas deficiências, foi lá e fez. E a segunda história, ele usava uma mesona que a gente tinha bem fazenda. Ele falava: tem dois tipos de pessoas nesse mundo. Tem os catadores de feijão e os catadores de diamante. Os catadores de feijão são aqueles que toda manhã pegam o pote de feijão, joga na mesa e começa a separar o que não serve, o que não vai dar certo, o que tem que ser descartado, o que é ruim. E tem sempre esse olhar. O catador de diamante é aquele que vai para um rio, ali no riachozinho do rio, procurar no meio da lama alguma coisa que possa brilhar, que possa ter valor, que possa ser lapidada e transformada num diamante. E ele perguntava: o que você quer ser? Já naquela época pequena, eu decidi que eu queria ser uma catadora de diamante. Da minha família materna, eu trago esse entusiasmo. Minha mãe tem 8 irmãos. Já perdi a conta de quantos primos nós fomos, quantos netos, bisnetos. E eu acho que de lá também eu trago essa história do gestão de gente, aprender a trabalhar em time, porque era muita gente. Eu brinco que somos uma microempresa, o próprio Natal, quando a gente vai, são 70 pessoas só para começar a história. Então eu precisei aprender a lidar com gente. E também outra coisa que minha avó me passou e que eu levo muito importante, que é a fé. Vou contar um segredinho para vocês. Quando eu subo para falar para tanta gente, é para o Espírito Santo que eu peço que venha e ilumine as minhas palavras. Bom, na minha casa a educação era prioridade, mas não tinha muita moleza. Apesar da vida tranquila que a gente tinha, qualquer coisa que eu quisesse, meu pai falava: se vira. Aí eu comecei a me virar como adolescente. Comecei a fazer ovo de Páscoa para vender, dei aula particular, fiz camiseta, comecei a arriscar a história do empreender, fazer alguma coisa, e entendi que eu podia fazer, que eu podia produzir alguma coisa, e que era muito bacana poder produzir. Outra coisa que eu trago também dessa época é o esporte. Na minha casa sempre foi valorizado, e eu e minhas duas irmãs, a gente sempre jogou tudo. Handball, basquete, sei lá o quê, até que eu me achei na corrida de longa distância. Por quê? Porque tem 3 pontos que vai soar bem familiar para vocês que fazem a diferença. Uma é que você tem que ter foco, você está correndo. 2, você tem que planejar aquela corrida, que horas você acelera, a corrida é longa, não dá para acelerar no começo. E 3, você tem que ter persistência. Porque um monte de vezes, uma maratona, você fala: vou parar, meu Deus, estou exausto. E você tem que chegar até o final. É muito parecida com a jornada do empreendedor, né?